Eu sou Israel Belo de Azevedo, pastor titular aqui desta igreja. Estou acompanhado aqui pelos pastores adjuntos, Samir, Cleodair, Carlos Daniel, pelo coro Cantares, enriquecido numérica e qualitativamente. Bom, isso veremos daqui a pouco, né? O qualitativo. O quantitativo está evidente. Vamos ver o qualitativo. Vê se canta direitinho hoje, tá? Vocês cantam sempre direitinho. Com a banda Querigma, vê se canta direitinho também hoje, tá? Sempre cantam direitinho. Aqui com o nosso organismo, demais instrumentistas, estamos aqui, preparamos esse culto para usar a imagem desses dias, para que Deus seja colocado no pódio mais alto. Não é para vermos como o coro canta bonito que vai cantar, como a banda toca inspirada como vai tocar, como o pregador prega bem, se for o caso. Isso é irrelevante. Isso é secundário. Quando lemos o livro de Eclesiastes, a gente vê que tudo isso passa. Aplausos, tudo isso passa. O que permanece é aquele que tem o poder, a honra e a glória. Estamos aqui para dizer que Ele é aquele que tem todo o poder sobre as nossas vidas. Que Deus assim então nos abençoe. Podem então todos se assentar. Pergunto se há entre nós, nesse momento, alguém que pela primeira vez participa do nosso culto. Alguém nessa condição, fique em pé para receber o nosso abraço e não se assente. Aí é muita gente junto, aí complicou, mas tudo bem, está prometido. Não se assentem enquanto não receberem um abraço de alguém da igreja. São muito bem-vindos. Vou até perguntar de onde são, porque todos juntos assim são de alguma experiência específica. A turma nova do Radical África. Ah, que bom! Então vocês fazem muito bem em começar vindo para essa igreja e antes de voltarem para o campo, também estejam aqui conosco. É um grande prazer receber a todos vocês aqui. Esta é a igreja dos radicais. Há outras, mas a dos radicais é esta, tá bem? Fique à vontade, além da sua, evidentemente. Há mais alguém que eu não tenha visto? Queira ficar em pé na galeria, se tiver alguém. É um grande prazer receber a cada uma de vocês, você que é ativo aqui em nossa igreja, muito bem-vindo, muito bem-vinda. Todas as nossas atividades sobre as quais o nosso boletim dominical informa são para a sua participação franca e livremente. Se você se encaixa nesse perfil aqui desse coro, pode vir ensaiar. Os horários estão na primeira parte do boletim. A regente, irmã Wesley, não é brava, geralmente, às vezes, né? Ensina direitinho, bem didaticamente, nunca é brava, né? Então pode vir que ela ensina, você pode participar também do coro Cantar, os demais coros da igreja. Há algum aniversariante? Alguém que nessa semana de segunda-feira passada até hoje completou mais um ano de vida? Alguém assim? Se houver, peço que venha também para que oremos em seu favor. É claro. Aqui em nossa igreja tem os batisterianos, né? E tem os bate-metodistas. Prazer muito grande ter irmão aqui também conosco. Aniversário de nascimento. Prazer. Há mais alguém? Vamos colocar em pé então e vamos agradecer a Deus pela vida do nosso irmão Ayrton, né? Acertei? E oferecer a ele então esse nosso culto que é, como eu disse, só para ele. Então somente para ele. Senhor, obrigado aqui pela vida do nosso irmão Ayrton, que hoje nos dá o privilégio de celebrar o seu aniversário aqui nesta tua casa, nossa casa. Abençoa, ó Deus, na sua vida pessoal, sua saúde, sua fé seja fortalecida, juntamente com sua esposa aqui também presente. Receba, Senhor, agora então este nosso culto que te prestamos e queremos que seja prestado por todos nós, cada um de nós, em espírito e em verdade. Assim oramos e todos digam amém. Pode vir aqui, dar um abraço no nosso muito querido irmão. Sua esposa já vai dar uma força aí. Olá, está no ar mais um Ita News, o informativo da nossa Igreja Batista Itacuruçá. Confira a nossa programação.
Nas quartas-feiras, de 4 às 6 da tarde, o grupo de leitores da Bíblia faz toda a leitura da semana da jornada de leitura. Participe você também dessa turma e venha ler e ouvir a palavra de Deus. E das 6 até as 7, nós vamos ter uma reflexão da leitura com o pastor Jael Belo. Vem aí o Proclame, será nos dias 1 e 2 de setembro com a apresentação do musical Viva Está, que cantará a vida, morte e ressurreição de Jesus. Não perca! Na sexta-feira, dia 10, teremos o culto do grupo Pedras Vivas, que será às 3 horas e o preletor será o pastor e psicólogo Lael de Almeida, que falará sobre o tema Lidando com as carências como indivíduo e na igreja. Então não perca! E além da mensagem, nós também teremos a participação do coro da terceira idade, da Igreja Batista Memorial da Tijuca. Na próxima segunda, dia 6, começará uma nova série de mensagens, as parábolas de Jesus Cristo. O tema da primeira mensagem será os 2 alicerces, baseada na passagem de Mateus 7, 24 e 28. Não perca, às 19 horas. Na próxima quinta-feira, dia 9, às 3 horas da tarde, as mulheres do MCA receberão o professor Almir Gonçalves, que falará sobre o tema Cristo em Nós. Todas as mulheres poderão convidar seus maridos, pais ou filhos, que já são pais, para participarem da programação e vão receber uma homenagem. O Itanews vai ficando por aqui. Para mais informações, acesse nosso site ou mande e-mail para itanews@itacuruca.org.br. Até semana que vem. Tchau! Em relação então ao Proclame, os convites você pode retirar e levar para quem você quiser. Só tem sentido este musical se aqui vierem pessoas que não conhecem e reconhecem Jesus como Senhor e Salvador. Esse é o objetivo, por isso o nome Proclame você pode levar para o seu trabalho, para a sua escola, as aulas já começaram, para o seu prédio, para que muitas pessoas venham ver esse lindo e profundo musical. Assim então vamos prosseguir. Venham, cantemos ao Senhor com alegria, aclamemos a rocha da nossa salvação. Vamos à presença dEle com ações de graça, vamos aclamá-lo com cânticos de louvor. Isso é o que diz o Salmo 95, versos 1 e 2, e eu gostaria que lêssemos todos juntos. Vamos lá? Venham, cantemos ao Senhor com alegria, aclamemos a rocha da nossa salvação. Vamos à presença dEle com ações de graça, vamos aclamá-lo com cânticos de louvor. Amém. Esta casa é casa de oração. Vamos adorar, glorificar teu nome.
Vamos adorar, vamos glorificar. Agora cantando aleluia, gratos hinos entoai. Amém? A Jesus rendei louvor, Cristo Redentor divino, o pecado aniquilou. Senhor, Deus da graça, Deus da paz, Pai eterno, a Ti nós rendemos o nosso louvor e a Ti nós entregamos este culto. Que o Senhor possa receber, ó Deus, é o que oferecemos a Ti, no nome santo do Mestre Senhor Jesus. Amém. Amém. Estamos reunidos nessa noite para adorarmos ao Senhor. Eu convido a você nessa hora, que você olhe para o seu irmão, aperte sua mão, dê um abraço nele e diga assim: vamos adorar a Deus, vamos adorar a Deus, vamos invocar seu nome, vamos adorar a Deus, vamos adorar a Deus, vamos adorar a Deus, vamos invocar seu nome, vamos adorar a Deus. porque a vitória daquele que contemplar o Cordeiro Cristo, o leão da tribo de Judá.
Vamos fazer essa leitura de Colossenses, capítulo 2, do verso 13, verso 15. E Paulo explica por que a vitória é daquele que contemplar. Ele diz assim: olha, gente, quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou juntamente com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou as dívidas da dívida, que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu, pregando-a na cruz, e tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Você já falou que ama a Deus nesse dia para Ele? Vamos fazer isso agora? Eu te amo, ó Deus, e com minha voz
cântico que vamos entoar agora nos conta a história de um homem que serve de exemplo para mim e também para você. Um homem que dedicou a sua vida à causa de Cristo, que viveu de uma maneira em que tudo que ele era e tudo que ele tinha era a serviço de Cristo. Eu quero convidar você então a refletir sobre essa mensagem que essa música vai nos passar e no final, ao som instrumental, que você possa então entregar o seu dízimo e a sua oferta. Mas sobretudo que você possa refletir que tipo de vida você tem levado, que tipo de vida as pessoas que te conhecem podem comentar a seu respeito. Acho que o mais importante de tudo o que nós temos, que Deus quer, é a nossa vida. Uma vida de adoração a Ele, uma vida que realmente reflita o amor que Ele tem por nós. Que assim então façamos. Precisando de um pastor de almas, mesmo de um pastor de homens, foram procurar aquele que Deus preparou. Era o seu nome Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José das Consolações, homem bom e piedoso, cheio de fervor e fé, homem
Nós vamos, através do coro, entoar um cântico que fala sobre o nosso socorro, de onde vem o nosso socorro, baseado no Salmo 121, em que o salmista diz que olha para os montes e de lá ele consegue ver de onde virá o socorro. O socorro dele virá do Senhor. E assim como o socorro do salmista vem do Senhor, nós também sabemos que de lá, dele, somente dele, e através dele, é que vem o nosso socorro. De onde virá o nosso socorro? O nosso socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Por isso, o apóstolo Paulo pôde dizer então, em Filipenses 4, 6 a 7, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Amém? Certo dia eu estava atravessando a rua e observei duas situações que me chamaram muita atenção. Primeiro, um casal atravessando a rua de mãos dadas. E eles estavam atravessando, de repente viu um carro, um parou, puxou a mão do outro, eles ficaram naquela, quem vai, quem não vai, um ficou para trás, abriu o sinal, outro foi indo, estava com a mão presa, puxou para trás, e aquele casal ficou alguns minutos ali para atravessar a rua, porque um não estava confiando no outro, qual era o momento certo de atravessar a rua. E eu observei aquilo. E a cena seguinte, bem próximo, foi uma mãe atravessando a rua com a sua filhinha. E a mãe olhou, o sinal parou, os carros pararam, ela pegou a mão da sua filha, segurou e atravessou. E a filha atravessou tranquilamente, olhando para a sua mãe. Isso é confiança. Quando oramos a Deus, confiamos em Deus, seguramos nas mãos de Deus e podemos ser guiados então, sustentados, conduzidos, atravessando, passando pelos problemas da vida. Podemos agir assim como uma criança, quando oramos, quando confiamos em Deus. Nesse momento estaremos orando, levando a Deus aquilo que vai lá dentro dos nossos corações, os nossos pedidos, os nossos agradecimentos, as nossas súplicas. Deus conhece muito bem e nós vamos orar neste momento. Ao som desse hino, que alegria, crer em Cristo, você poderá ficar em pé, vir aqui à frente, você poderá ficar de joelhos, mas o importante é que você venha orar nesse momento, confiar em Deus, levar a Deus aquilo que vai lá dentro do seu coração. Quero chamar o pastor Carlos Daniel, pastor Claudete, fique aqui comigo. Se você quiser vir aqui à frente, queremos orar por você, te dar um abraço também. Vamos cantar então, que alegria é crer em Cristo, que alegria é confiar em Cristo, que alegria é saber que Jesus Cristo ressuscitou e caminha conosco e nos guia e passa o sofrimento junto conosco.
poder, por isso oramos, por isso falamos contigo, por isso trazemos até o seu santo trono nossos pedidos, nossas preces, nossas súplicas, Senhor. Nos alegramos também com o livramento que o Senhor tem nos dado, aqui compartilhamos, ó Pai, da irmã Silvia, Senhor, obrigado, ó Pai. Santo Deus, nós te agradecemos por tantas bênçãos e pedimos também, ó Pai, e choramos com nossos irmãos que passam por dificuldades, problemas, ó Pai, por doenças, pelo luto, que o Senhor esteja com eles, trazendo a paz que vai além do nosso entendimento. Abençoe a irmã Maria Célia, abençoe o Tiago que irá submeter a uma cirurgia, Senhor, e esteja com seus filhos, dando paz, dando graça, ó Pai, que em todos os momentos podemos aprender a confiar em Ti, Senhor das nossas vidas. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. E também uma oração. É uma declaração de confiança. Eu espero que cada pessoa aqui possa afirmar a mesma verdade que a música coral vai trazer agora. Diz a autora: eu sou de Cristo. Eu espero que você também seja de Cristo. Meus irmãos, minhas irmãs, estou começando hoje, então, uma série de mensagens sobre as orações de Jesus. Orando como Jesus orava. Hoje, eu lhes trago, então, a oração da confiança, que é a oração que Jesus nos ensinou a fazer, também chamada de oração do Pai Nosso, porque a primeira expressão que aparece nessa oração é exatamente esta, Pai Nosso, e por essa razão a oração é por esse nome conhecida. Também é conhecida como oração do Senhor,
ou oração modelo, ou oração dominical. E o nome oração dominical não vem porque deva ser feita aos domingos, mas vem de nominus, Senhor. É a mesma expressão, portanto, para oração do Senhor. Uma pergunta que logo nos vem à mente é se essa oração é para ser repetida, se tem valor em repetirmos tal oração. Nós, por exemplo, vivemos num contexto católico romano que dá muita ênfase às repetições de orações. Nós, evangélicos, nos afastamos dessa tradição, mas quero dizer que ambos os lados estamos errados. Os católicos, se não enfatizarem o significado, o sentido da oração, estão errados, porque meramente repetir uma oração não tem nenhum significado. De igual modo, nós evangélicos estamos errados se não oramos como Jesus nos ensinou a orar. A Bíblia é o livro das orações. Há 250 orações na Bíblia. Para quê? Para que nós as oremos, para que as repitamos também. Os salmos são, grande parte deles, orações. Todo o longuíssimo Salmo 119 é uma coletânea de orações enfeixadas nesse mesmo capítulo do Saltério. É bom então termos bem em mente que a oração do Pai Nosso, ou oração modelo, ou oração dominical, não pertence a nenhum credo religioso. Não pertence aos metodistas, não pertence aos anglicanos, não pertence aos assembleanos, não pertence aos presbiterianos, não pertence aos católicos, não pertence aos batistas. Essa oração não tem denominação. É a oração do Senhor. É a oração de Jesus. No entanto, Jesus não fez esta oração. Há outras orações de Jesus, sobre elas vamos meditar nessa série, mas essa Jesus não orou. Ele a apresentou como um exemplo de oração, como um modelo de oração, como uma escola de oração, pedagogicamente, como devemos orar. Mas ele mesmo não a orou, porque Jesus orava. Esse é um grande mistério do Novo Testamento. Jesus, o Filho, orava ao Pai. E é enriquecedor, inspirador. Lendo os Evangelhos, ele faz um milagre, e a cena seguinte é: então Jesus se retirou para um lugar isolado para orar, e diz uma vez, por exemplo, e ali passou a noite toda em oração. Por que Jesus orava? Não foi só para nos ensinar a orar. Jesus orava porque também sentia necessidade de orar. Porque todo aquele que confia no Pai, ouvimos isso agora há pouco, ora ao Pai. Podemos dizer que a nossa confiança em Deus pode ser teórica ou prática. Teórica é aquela que sai de nossa boca como afirmações sobre nossa confiança. E prática é quando então nos dedicamos à oração. Quanto mais oramos, é porque mais confiamos. E quanto menos confiamos, nós menos oramos. Não é verdade? Quando eu digo eu posso resolver, vou orar para quê? Vou dizer o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Se eu posso suar, usar a minha inteligência e ganhar o pão não só de hoje, como de amanhã, dos próximos 50 anos, eu vou orar para quê? Oração, portanto, é para quem confia. Naquele contexto específico, então, os discípulos flagraram Jesus várias vezes criticando as orações que os outros faziam. E eles ficaram assim um pouco inseguros. Mestre, não é para orarmos deste modo, daquele modo, como os fariseus oram.
Então, como é que a gente deve orar? Então, Jesus disse o seguinte: olha, quando vocês orarem, orem deste modo. E apresenta, então, uma oração modelo. É interessante que quando Jesus faz essa introdução, em Mateus 6, dos versos iniciais desse capítulo, ele diz que esse modelo de oração era para ser feito num contexto privado. Quando você for orar, disse Jesus, entre no seu quarto, tranque a porta, ajoelhe-se e então ore ao Pai que está nos céus. Essa recomendação se aproxima daquela recomendação sobre o jejum. Quando você jejuar, faça o seguinte: quando for voltar à vida normal, limpe o seu rosto, lave, penteie o cabelo, bote uma roupa legal, para ninguém perceber que você jejuou. O que nós fazemos? Nós não jejuamos, para que ninguém saiba que nós jejuamos, mas não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que é para jejuarmos. Não condena o jejum, Jesus. Condena que nós façamos autopromoção, marketing pessoal com o nosso jejum. De igual modo com a oração. Uma pessoa de oração é aquela que nós não sabemos que é uma pessoa de oração. Porque ela entra no seu quarto, fecha a porta e ora. E quando sai, sai toda certinha. Ninguém precisa dizer, estava orando. Olha, é isso que Jesus Cristo diz quando nos fala para orar. Porque é uma relação de confiança, é uma relação de intimidade com Deus, jamais um cartão de visitas para promover a nossa identidade para com as pessoas. Então, nós nunca podemos fazer uma oração em público. Podemos? Jesus mesmo fez orações em público, seus discípulos fizeram orações em público, e ele nos ensina, então, nesta oração, pode ser feita tanto no aspecto particular, no interior do nosso quarto, quanto coletivamente. Essa é a oração que abrange todas as outras orações, nos ensina como deve ser a nossa oração. Por isso, o seu nome também chamado de oração modelo, oração dominical, oração do Senhor. Eu quero te convidar então a ficarem em pé, porque vamos então fazer esta oração. E aqui teremos algumas dificuldades, por causa das versões que nós temos. Aqueles aqui que foram criados no contexto católico romano, por exemplo, decoraram já essa oração no vós, não é? Seja feita a vossa vontade, o vosso reino, por exemplo. E também os que nasceram no contexto católico sabem que na Igreja Católica, quase sempre, embora isso também esteja sendo mudado, aprendi isso hoje, não se ora aquela frase final, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. E quando nós vamos a um cemitério, por exemplo, é comum ao final daquele culto que ali celebramos, nós convidamos a todos para orarem o Pai Nosso, e os católicos param, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Ponto. E nós, evangélicos, continuamos, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Qual que está certo? Ambos. No caso de boa parte das Bíblias católicas, já uma ou duas que já a incluem, ele segue uma tradição de manuscritos que não contém essa parte final. E nós, evangélicos em geral, seguimos uma outra tradição de manuscritos que contém essa parte final. A grande questão, na verdade, é a seguinte: Jesus disse essas palavras porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre? Amém? Muito provavelmente sim. Tanto é que uns manuscritos recolheram essa frase. Ela entrou na tradição do povo. Porque, como nós sabemos, a Bíblia não nasceu escrita, ela nasceu oral. E depois que se foi recolhendo, muito pouco tempo depois, anos praticamente após Marcos, primeiro evangelho, se foi recolhendo essa tradição oral. Do que os manuscritos são registros fiéis. Então, o mais importante é que certamente essa parte final também foi proferida por Jesus, porque faz sentido com o conjunto. É uma doxologia, isto é, uma declaração de exaltação
é uma entronização, é uma santificação de Deus que Ele é, definindo-o como aquele que tem o poder, o reino e a glória, não só agora, mas para todo sempre. Então vamos repetir esta oração. Tem sentido repetir essa oração? Tem. Tem. Se nós refletimos no seu significado, nos apropriamos do seu conteúdo e fazemos dessas palavras ensinadas por Jesus as nossas próprias palavras. Se houver alguma discrepância aqui no nosso repetir, não há nenhum problema, porque o conteúdo é absolutamente o mesmo. Alguns, por exemplo, falam ofensas, outros dívidas. É a mesma coisa. Uns dizem, não nos induzas à tentação, outro diz, não nos deixes cair em tentação. É o mesmo conteúdo, a mesma compreensão. Vamos juntos, então, orar a oração que Jesus nos ensinou a fazer? Juntos? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Todos podem, por favor, se assentar. Esta oração, portanto, contém todos os elementos que cada oração que fazemos deve ter. Ou seja, aquela oração que eu faço lá em casa, no meu quarto, deve ter não necessariamente essas palavras, mas às vezes também essas palavras, o mesmo conteúdo. Aquela oração que eu faço aqui, que você faz aqui quando é chamado para orar em público, deve ter o mesmo conteúdo, o mesmo conjunto de verdades. É interessante observarmos que essa oração começa e termina do mesmo modo. Essa oração, a oração do Pai Nosso, começa e termina exaltando a Deus por aquilo que Ele é. Santo e poderoso, logo no começo da oração. Poderoso e glorioso no final da oração. Gosto de pensar, então, que esta oração tem duas partes. Quero pensá-la como um sanduíche. Um sanduíche de pão. O que é um sanduíche? São duas bandas ou rodelas de pão com um recheio, que pode ser presunto, mortadela, queijo, alface, tomate. Pode variar esse recheio, como também o tipo de pão pode variar. Eu acho que essa imagem nos ajuda a compreender bem o que é o modelo de oração. As duas bandas do pão são exaltação a Deus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós, assim na terra como no céu, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Troquei as bolas aqui, mas é exatamente isso. Essa é a primeira parte do pão, ou a primeira banda do pão. E a segunda banda do pão é, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. E o recheio são os nossos pedidos. Há 3 pedidos aqui. Por pão, por perdão e por livramento do mal. Se nós tivermos essas 3 coisas, precisamos de mais alguma? Pão,
nossas básicas necessidades satisfeitas. Perdão, nossa paz com Deus estabelecida. Livramento do mal, nossa segurança todos os dias na vida. Falta o quê? Oração, portanto, completa. Hoje eu não vou me deter hoje no recheio. Só vou me deter hoje nas duas bandas do pão. A oração começa então assim. Pai. Pai nosso. Aqui há muitos pais, mas nenhum de vocês pais é meu pai. Se entrar uma criança por ali dizendo assim, pai, alguns vão olhar, mas só um vai correr em direção àquela criança. Só aquele que, ouvindo a sua voz, reconhecendo a sua filha ou o seu filho, vai então ao seu encontro. É isso que Jesus está nos ensinando. Deus não é um pai genérico. Nós não oramos a um pai de todos. Nós oramos ao nosso pai, que tem nome, que nos conhece pelo nome. Quando dizemos então Pai Nosso, estamos nos lembrando então que é algo relacional, não é algo meramente, tão somente de nossa mente, de nossas frases, mas é um relacionamento que nós temos com Ele. Toda oração nossa, portanto, é dirigida ao nosso Pai, ao meu Pai. Jesus o chamava de Abba, que é a expressão em aramaico e hebraico para pai. Pater, em grego. Patrum, em latim. Pai, na nossa língua. E esse Pai, Jesus nos ensina a orar a Ele e a chamá-lo de Santo. Jesus nos convida então a que em toda oração que fazemos, que nós santifiquemos a Deus. Esse é o mistério. Como podemos santificar aquele que é santo, santo, santo? Sobre isso já se escreveram milhares de livros. Qual seria a melhor tradução para essa expressão no grego que Jesus usa para Deus ao santificá-lo? Com toda franqueza vou dizer, só Jesus sabia o que significava santificar ao Pai. Mas somos convidados a santificá-lo. E na imperfeição das nossas compreensões e entendimentos, podemos dizer que santificamos o Pai, quando nós o entronizamos com os nossos louvores. E dizemos, Senhor, Tu és santo, 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 e que bom que o Senhor é santo. Nós santificamos ao nosso Deus e Pai quando vivemos de tal modo que as pessoas olham para nós e veem um Deus santo. Vou dar um exemplo ao contrário. Quando alguém olha para nós e diz assim, aquele ali é crente? Não preciso dizer mais nada. Esse santifica a Deus? Talvez com os lábios. Porque a santificação é algo que vai muito além do desejo, e o inclui da expressão, e a inclui para alcançar as dimensões todas da nossa vida. Quando eu digo Tu és santo, eu me sinto seguro. E ao mesmo tempo, quando eu digo Tu és santo, eu vejo que também preciso ser santo. E toda vez que eu afirmo que Deus é santo, eu afirmo a minha própria indignidade. Já contei esse episódio aqui em ocasiões anteriores, que na minha adolescência, em parte dela, eu morei no interior do Paraná, numa cidade chamada Cianorte, no norte novíssimo do Paraná. E nos anos 70 ainda as casas eram feitas de madeira. E o meu quarto era o quarto de frente para a rua, onde batia o sol da manhã.
e eu sempre amei acordar de madrugada, tipo 8, 9 horas da manhã, e já o sol incidia sobre a nossa casa, e abria-se, por ser de madeira a casa, então, uma fresta, por onde um facho de luz adentrava ao meu quarto. E aí eu descobri uma coisa terrível. Tinha muita poeira no meu quarto. Quando o sol não batia, o meu quarto era limpíssimo. Minha mãe cuidava direitinho do meu quarto. Mas quando a luz do sol atravessava a madeira em frestas, refletindo por todo o seu interior, o feixe de luz era envolvido por um feixe de poeira. Quando eu afirmo, Senhor, Tu és santo, eu olho para mim e vejo um monte de pó sujo. É por isso, meus irmãos e minhas irmãs, que às vezes nós queremos ficar longe de Deus. Porque quando nos aproximamos dEle, nós vemos a nossa impureza. Aqui eu vou dizer ainda um pouco mais. Santificado seja o teu nome. E eu me pergunto, hoje é domingo, será que hoje eu santifiquei mais a Deus do que ontem? Claro, hoje é domingo, é evidente que sim. Mas na segunda-feira, eu vou santificar mais a Deus do que no domingo? Porque a cada dia eu devo santificar mais a Deus do que ontem. Mas aqui, meus irmãos e minhas irmãs, eu vou dizer algo, a partir da minha própria experiência, tristíssimo. Com o tempo, nós tendemos a dessantificar a Deus, a santificar menos a Deus. Estênio Márcios, quando aqui esteve, cantou aquela música em que ele contava de um caderninho que ele tinha quando era criança. Um caderninho que tinha os motivos de oração, os versículos bíblicos mais queridos. E hoje ele não tem mais esse caderno. Não houve um tempo, irmãos, em que nós confiávamos mais em Deus sem duvidar? Hoje nós temos muitas perguntas, questionamos isso, questionamos aquilo. Estamos tão imersos, por vezes, na graça de Jesus, que a tornamos tão banal, que não mexe mais conosco, que não faz mais diferença na nossa vida. Houve um tempo, quando líamos a Bíblia, nosso coração ficava enternecido e tremíamos de emoção, conhecendo aquelas histórias. Mas é mais uma história hoje. Eu espero que isso seja verdade para todos. Eu espero que amanhã você possa olhar para aquele dia de amanhã, a segunda-feira, e dizer: obrigado, Senhor, porque hoje eu estou mais próximo de Ti. Hoje eu estou mais santo do que ontem. Pode parecer presunção, mas o contrário é muito pior. Senhor, perdoa-me porque hoje eu pequei mais do que ontem. Hoje a minha língua tenha paciência. Até eu estou com vergonha dela. Mas amanhã, se Deus quiser, eu serei mais santo do que hoje. Porque esse é um projeto para toda a nossa vida. Pai nosso, santificado seja em nossas vidas, seja feita a tua vontade. Eu sei que a vontade de Deus é boa, perfeita, agradável, sobretudo quando coincide com a minha. Quando Deus acerta, né? Minha vontade e a dele estão ali, Deus é muito bom. Mas quando a vontade dele é contrária à minha, não estou entendendo a vontade de Deus. Mas a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável sempre. Quando vem ao nosso encontro, ou quando vem de encontro a nós. Ela é sempre boa, perfeita e agradável. Por isso Jesus, quando orou, e vamos tratar dessa oração
ainda em algum tempo nessa série, Senhor, ou Pai, se for possível, passa de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas como tu queres. Sabe por que eu oro assim? Como tu queres? Porque o que Ele quer é bom, perfeito e agradável, embora possa doer. Portanto, esta oração termina com uma afirmação majestosa. Do mesmo modo como começa. Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Estava observando os medalhistas. Eles ganham 2 prêmios nas Olimpíadas. Uma medalha de bronze, de prata ou de ouro, a de ouro contendo pouco por cento realmente de ouro, que 90% são feitos de prata, que vai durar muito tempo. Teve uma que se quebrou durante a noite e teve que ser consertada. Essa é a glória humana. Mas além daquela que dura muito tempo, eles ganham uma coroa de flores, um ramalhete de flores, que possivelmente não chegue nem ao ônibus do competidor. Fica ali pelo estádio. Sobretudo se for homem que receba aquilo. Essa é a honra humana. Temos lido Eclesiastes, ficamos um pouco assustados com a crueza, a rudeza, a realidade dele, quando mostra que o poder, por mais alto que seja, você olha e amanhã já não existe. Então nós somos chamados a orar assim: teu é o reino, teu é o poder, tu é a glória para sempre. E quando eu digo que teu é o reino, eu digo que não é meu. Tua é a glória, que a glória não é minha. Teu é o poder, que o poder não é meu. Toda afirmação contém, portanto, uma negação. E quando eu digo teu é o poder, teu é o reino, tua é a glória, isso nasce de um encontro com Deus. E esse encontro com Deus faz germinar em nós o desejo de honrar a Deus. Esta oração que Jesus nos ensina, nos mostra nas suas extremidades, no modo como ela começa, no modo como ela termina, que nós confiamos em Deus. Nós oramos muito, repito, quando confiamos muito em Deus. Como está a sua confiança em Deus? Resposta fácil de cada um de nós ter. Quanto, estou colocando aqui quantitativamente mesmo, quanto eu tenho orado. Por exemplo, quando eu peço, dá-nos o pão de cada dia, só ora assim quem confia. Quem não confia, trabalha. Quem confia, ora e trabalha. Quando nós oramos confiando em Deus, nós desejamos que a sua vontade prevaleça, mesmo que nos desagrade. Quando nós oramos confiantemente em Deus, nós tudo lhe entregamos. Nós entregamos a Ele todas as dimensões da nossa vida, material, emocional e espiritual. Quando nós confiamos em Deus, nós lhe pedimos perdão. A oração diz: perdoa as nossas dívidas, ou faltas, ou ofensas. E ali, cada um de nós tem que colocar 2 pontos. Então, relacionar quais são as ofensas. Que se eu orar assim: Senhor, perdoa os meus pecados, não serei perdoado.
eu tenho que dizer, qual? Aqui é só o modelo. Perdoa as nossas ofensas, perdoa as minhas faltas, 2 pontos. Esta, aquela, esta outra, mais aquela. Esse negócio de perdoa, Senhor, a minha multidão de pecados, é quem não quer ser perdoado. Porque se orou ontem, de ontem para hoje, os pecados não chegaram ao número de multidão. É bem provável que não. Talvez uns 8 ou 9, não chega a ser uma multidão de pecados. Aí, é como Jesus disse, é fazer como os pagãos, palavras sem nenhum sentido, sem nenhum significado. Eu tenho que, ao pecar, pedir, Senhor, perdão, porque isso que eu fiz, nisso eu pequei, porque eu errei o alvo, eu dessantifiquei ao Senhor. Quando nós confiamos em Deus, nós pedimos a Ele que nos livre de todo mal, seja de onde vier o mal. Nós confiamos que Deus impedirá que o mal nos alcance de modo definitivo. Esta é a oração do Pai Nosso. Devemos orá-la na igreja? Sim. Devemos orá-la em algum lugar público ou outro que não a igreja? Sim. Devemos orar no recôndito, no recolhimento de nossa casa? Sim. Mas ela não tem poder nenhum. A menos que cada frase que brote de nosso lábio repetindo esta oração, seja uma frase que venha de fato do profundo do nosso coração. Seja a expressão de nossa confiança. Seja afirmativa de nossa exaltação a Deus. Então, tem valor. É como cantar. Cantamos maravilhosa graça, mas eu não estou pensando na maravilhosa graça, esse meu canto não vale nada, por mais lindo que seja, e esse canto é extraordinário, sabemos muito bem disso. Portanto, é a nossa atitude que legitima a nossa oração. Foi assim que Jesus nos ensinou a orar. E por último, eu quero só sublinhar um aspecto para então encerrar. Quando Jesus começa com esse ensino, ele diz então, Pai Nosso. E aqui nós temos chamada nossa atenção para a dimensão comunitária da nossa oração. Nós oramos em conjunto, e aqui eu tenho que ser de novo cáustico. Às vezes, quando oramos aqui em público, tem gente conversando, passeando, e alguns aproveitam para ir tomar água ou para ir ao banheiro. Estou sendo direto ao ponto, são pouquíssimos que fazem tais coisas. Mas boa parte de nós se dispersa. Só acorda na hora de falar o amém, e aqui somos muito modestos nesse assunto de amém, quase não falamos amém. Errados estamos. Onde eu quero chegar com isso? Nós que oramos aqui, estou fazendo uma autocrítica, não aos irmãos, mas a nós que dirigimos os cultos. Nós que oramos aqui, temos que aprender a orar como Jesus ensinou, didaticamente também. Temos que fazer pausas, para que os irmãos possam dizer amém. Posso se incluir na oração. Se eu digo, Senhor, abençoa aqueles que estão enfermos, eu tenho que fazer uma pausa para que você possa incluir você, incluir o seu irmão, a pessoa que você ama, que também está enferma. Senhor, abençoa as grávidas. Eu tenho que dar tempo para que a grávida se lembre que está grávida e também coloque a sua gravidez diante de Deus, o seu filho ou a sua filha que está por vir. Às vezes nós aqui, eu incluído, disparamos uma oração que os irmãos não conseguem acompanhar. Temos que aprender a orar em público, para que então seja uma oração que expresse coletivamente o nosso sentimento colocado diante de Deus.
É uma reaprendizagem. E quando aqui eu insisto em que eu não devo falar amém quando eu oro, eu estou sendo didático para indicar que a oração que aqui feita deve ser acompanhada e ser respondida. Não é meramente uma idiosincrasia, uma maluquice de minha parte. É o entendimento do que significa amém. Amém é uma resposta. Como é que eu vou responder a mim mesmo? Pai nosso, precisamos aprender a orar em conjunto. Lá no nosso grupo familiar, lá em nossa união, aqui no nosso culto coletivo, para que seja de fato orações que subam aos céus e sejam recolhidas pelo Pai em salvas de prata, que então sopra, é a imagem do Apocalipse sobre essa salva e manda de volta para a terra, como sendo a oração dos salvos por Jesus, respondida pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. Recapitulo. Esta oração, a oração do Pai Nosso, a oração dominical, a oração do Senhor Jesus, não pertence a nenhum grupo religioso, católico ou batista, metodista ou assembleano. Pertence a Jesus, que nos ensina a fazê-la. Devemos fazê-la. Se a expressão que sai dos nossos lábios for a expressão que traduza os nossos sentimentos. Mas, sobretudo, além de fazê-la, memorizando-a aos que não a memorizamos ainda, devemos fazer cada oração nossa no mesmo modelo, exaltando, agradecendo, pedindo e exaltando. Toda nossa oração, desde aquela mais simples, feita na hora do almoço, deve começar com uma exaltação e terminar com uma exaltação. Porque quando nós exaltamos a Deus, nós vemos que podemos confiar nele. Ele não é igual a nós, ele é muito maior do que nós. E ninguém ora um igual, ora quem lhe é soberanamente superior, como Deus é. E essa oração, tal coisa, nos ensina a nos afirmar nas suas extremidades isto: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre, como as duas bandas de pão do sanduíche, cujo recheio é. Dá-nos hoje o pão nosso de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Que essa oração esteja sempre nos nossos lábios, em todos os momentos, sem nenhuma vergonha de a orar, de a repetir. Que essa oração esteja nos nossos corações. Que ela nos ajude, então, ao repeti-la, a orar como ela nos ensina, a ficarmos sempre firmes nas promessas do nosso Salvador. Vamos cantar, então, firmes, 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 nas promessas de Jesus, o nosso Mestre, firmes, firmes, sim, firmes, nas promessas do nosso Senhor Jesus. Em pé, cantaremos.
então? Amém. Podem, por favor, se assentar. O coro Cantares vai entoar mais uma música, enquanto nos preparamos para tal, e a oração final, a bênção apostólica, que aprendemos a fazer nas cartas de Paulo, Pedro e João. Quero lembrar então a primeira página do nosso boletim, onde estão todas as informações sobre o decorrer da semana. Hoje, daqui a pouquinho, daqui 1h30, na TV NGT, o nosso programa de televisão Convite à Vida. Amanhã, pela manhã, teremos aqui um momento muito especial de reinício das atividades do nosso projeto escolar, às 9 da manhã. Ora então por esse projeto. À noite, às 19 horas, teremos aqui o culto, como já foi anunciado, com estudo sobre as parábolas, sob a liderança do pastor Alcenir. Na terça-feira, começaremos às 7 horas com a nossa escrita, hebraico e depois doutrinas bíblicas sistematizadas. Na quarta-feira, estudo bíblico com o pastor José Maurício, também momento de intercessão, de oração uns pelos outros. Na sexta-feira, na parte da tarde, teremos aqui então um culto das Pedras Vivas, com a participação do coro da Igreja Batista Memorial da Tijuca. No sábado, às 10 horas, teremos um ensaio aqui das crianças se preparando para a homenagem que faremos aos pais nos cultos matutinos de domingo. Querem mais? No dia 19 à noite, teremos aqui a cantata Filho Pródigo, em que o coro masculino vai também agradecer a Deus pelos pais e vai celebrar o seu 28º aniversário. E 1º e 2 de setembro teremos aqui a cantata Proclame. Você pode levar já hoje os convites, está muito bonita, e que fala de Jesus Cristo como aquele que é o nosso Senhor e Salvador. Tudo isso você pode desfrutar no informativo que os irmãos têm em mãos. Eu digo amém. Vamos então, acompanhando aqui a nossa organista e a nossa regente, fazer essa oração, esse amém tríplice, como nós gostamos de fazer, fazemos isso em pé e depois iremos abençoadamente para as nossas casas.